O terrível segredo que esta avó escondeu sobre seus primos abusadores durante anos. Joana, uma avó de 78 anos, olhava pela janela empoeirada de sua loja de doces, pensando nos pesadelos que a assombravam há tanto tempo. O aroma de açúcar queimado se misturava ao cheiro de lembranças antigas, criando uma atmosfera pesadona. A luz do sol batia em suas mãos enrugadas, enquanto ela moldava docinhos coloridos como se estivesse moldando o destino da própria família. A vida dela havia tomado um rumo inesperado em 1958, quando Antônio, seu marido frio e controlador, trouxe para casa um bebê esfarrapado e faminto, chamado Pedro. Um menino que ela nunca pediu, que desestabilizou o pequeno mundo que havia construído. Naquela época, a vida de Joana já era cheia de tormentos. Desde criança, ela carregava fardos invisíveis, segredos familiares enterrados que sussurravam em suas noites insone. Antônio, com um jeito sério e uma sombra sombria que nunca se afastava, passava suas mãos firmes. Mas, quando Antônio finalmente morreu, um alívio enigmático a invadiu. A sensação de estar livre era avassaladora, mas a verdade sobre aqueles que ela amava e os segredos que ocultava não demorou a se revelar. Certa noite, enquanto a fatia de lua iluminava a loja, Joana decidiu que era hora de abrir seu coração para Pedro, que estava agora mais velho e cheio de perguntas. As palavras escaparam de seus lábios, como uma tempestade prestes a eclodir. O que ela revelou fez o mundo de Pedro ruir. Seus parentes não eram apenas figuras do passado, mas abusadores que deixaram marcas profundas em seu histórico familiar, engolidos por sorrisos e abraços uma vez afetuosos. A verdade não era uma questão de escolha, mas de sobrevivência. Num momento tenso, enquanto o filho escutava, Joana viu os olhos dele se encherem de desespero. Como ela poderia ter escondido tudo isso? A tensão era palpável, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer ter um nó na garganta. Ela estava disposta a enfrentar seus demônios e proteger a nova família que tinha construído. Afinal, a verdadeira força vem de encarar as sombras do passado, não de deixá-las no esquecimento. Seu coração pulsava acelerado. O medo era real, mas a determinação a conduzia. O que ela faria agora? O futuro prometia ser muito mais tumultuado do que poderia imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No momento em que o silêncio se instalou, o coração de Joana batia acelerado. Pedro a olhava com uma mescla de confusão e desespero. Sua vida parecia ter desmoronado em frações de segundos. Mas antes que o peso das novas verdades pudesse se acomodar entre eles, um estrondo abrumador quebrou a calmaria da loja. A porta da frente se abriu com força, batendo na parede. Era Luiz, um primo que sempre foi como um espectro na vida de Joana. Ele havia aparecido sem avisar, o olhar carregado de um frenesi que a deixou alerta. Você não deveria ter falado. Eles vão saber. Luiz gritou, a voz embargada pela urgência e pelo pânico. Joana recuou, sentindo o frio da tensão se espalhar pela sala. A luz da lua dançava sobre os doces, refletindo a fragilidade da situação. Aquele que sempre esteve nas sombras agora se tornava o centro da tempestade. Do que você está falando, Luiz? Pedro interpelou,
buscando respostas nas sombras que agora pareciam decidir seu futuro. Que segredos ainda restam? O primo se aproximou, o rosto contorcido pelo sentimento de culpa e medo. Segredos que não são apenas da família. Secrets que a sua avó escondeu durante anos e que podem nos destruir. As palavras de Luiz saíram como um jorro e a expressão de Joana se transformou em horror. O que mais poderia existir sob a superfície? Você não entende, Pedro. Não é só sobre abuso. É sobre um algo muito maior. Luiz hesitou, os olhos fugindo dos de Joana, como se temesse o peso do que estava prestes a revelar. Você não é quem pensa que é. O silêncio se estabeleceu novamente. O ar estava pesado. A revelação pairava entre eles como uma nuvem prestes a se romper em tempestade. Como assim não sou quem penso que sou? Pedro questionou. Uma mistura de raiva e insegurança o consumindo. O que você quer dizer, Luiz? Fale logo. Ele sentia seu mundo se desfazer a cada minuto que passava. Joana se recuperou do choque e, com a voz trêmula, interveio. Luiz, por favor, o que você quer dizer com isso? Num movimento abrupto, ele puxou um pequeno objeto de dentro do bolso. Uma foto desbotada, rasgada nas bordas. Isto foi encontrado nas coisas do tio Carlos. Eu não queria acreditar, mas essa foto tem um segredo profundo. Veja bem, quem está nela? Ao olhar para a imagem, a cor sumiu do rosto de Joana. A mulher na foto parecia igual a ela. Não era apenas uma semelhança, era um reflexo exato. Uma onda de desespero subiu pela sua garganta. Como isso poderia ser? Mas isso não faz sentido! Joana balbuciou, seus olhos já marejados. O universo ao redor começou a se desmoronar. Os doces na loja, o cheiro de açúcar, tudo se tornava insignificante diante da revelação. O que ela escondera não era apenas sobre dor e abuso, mas sobre identidade e linhagem. Sabe o que isso significa? Avó? Pedro perguntou, a incredulidade preenchendo seu tom. Você não é quem imagina ser. Sabia que sua vida era uma mentira? A loja, antes um refúgio, agora pulsava com o peso de uma verdade devastadora. Joana sentia como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. O olhar aflito de Luiz, a perplexidade de Pedro, tudo ressoava como um eco de desespero. Ela era mais do que apenas uma vítima de sua história. Era parte de um enredo muito mais complexo, uma trama que se desenrolava em um labirinto de segredos. E nesse momento crítico, a porta da loja se fechou bruscamente, interrompendo a conversa. O frio cortante sussurrou a verdade logo atrás dela, mas alguém estava ouvindo. A sombra se esgueirou para dentro do espaço, e a tensão volátil se agravou novamente. Quem mais sabia? O que mais estava oculto nas brumas do passado, esperando para ser revelado? Joana olhou para Pedro e Luiz, com o coração apertado, presa entre o desejo de lutar e o terror do que poderia ser descoberto. O futuro já não era claro. Era uma estrada incerta e cheia de tormentas. Poderiam eles realmente enfrentar tudo isso? E quem seria o próximo a falar? A inquietação na sala era quase palpável, e o que quer que estivesse prestes a acontecer prometia mudar tudo de uma vez por todas. Enquanto o silêncio pairava na loja de doces, Joana sentia seu coração disparar. A atmosfera estava carregada, como a entrada de uma tempestade. Luiz encarava os dois. A tensão em seu rosto era palpável, mas algo mais estava se formando naquela noite sombria. Um ruído abafado quebrou o silêncio. A porta que havia se fechado se abriu com um estrondo, e um homem de aparência desgastada entrou. Ele parecia um fantasma do passado. Seus olhos vívidos brilhavam com um misto de pavor e determinação. Eu não posso deixar você fazer isso, Joana. A voz dele cortou o ar, e todos se viraram, surpresos.
Quem é você? Pedro perguntou, o desespero ainda visível em seu rosto. Joana ficou paralisada. Ela conhecia aquele homem. A lembrança era como um eco distante, repleto de dor e raiva. Era Carlos, seu irmão desaparecido há décadas, um homem que muitos acreditavam estar morto. O tempo havia deixado marcas visíveis em seu rosto, mas os olhos permaneciam os mesmos, cheios de um arrependimento não dito. Carlos? A voz de Joana saiu em um sussurro quase inaudível. Você está vivo? Sim, mas isso não importa agora. A verdade precisa ser dita antes que seja tarde demais. Carlos avançou alguns passos. A intensidade na sala aumentava. Os segredos que você guarda não são apenas seus. Eles afetam todos nós. Que segredos, Carlos? Luiz perguntou, a voz trêmula. A tensão crescia como uma tempestade prestes a eclodir. Você ainda está aqui para nos ameaçar ou trazer mais mentiras? Todo esse tempo, vocês estiveram apenas na superfície. A verdade é muito mais assustadora. Não foi só abuso. Havia outros envolvidos. Alguém que está muito mais perto de você do que imagina. Os olhos de Carlos brilharam com fúria. Estava tudo ligado a nós, a nossa família. Não estamos apenas vivendo uma mentira. Fomos manipulados por um jogo muito maior. O ar tornou-se pesado. Pedro olhava de um para outro, confuso. Joana sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se despedaçando. Carlos, você está me assustando. Que jogo? O que é que está acontecendo? Carlos parecia prestes a revelar algo ainda mais devastador. Mas antes que pudesse continuar, o vento bateu contra a loja, fazendo as janelas tremerem. Era como se o próprio universo estivesse tentando interromper o turbilhão emocional. Quando os nossos pais morreram, houve um acordo, um pacto para proteger o segredo. Carlos olhou fixamente para a Joana. Fizemos isso por você, por sua segurança. Mas esse pacto foi quebrado. Eles estão vindo atrás de nós, Joana. Joana se sentiu tonta. O que ele estava dizendo? A família deles não era apenas um repositório de dor e abuso. Era um esconderijo de segredos aterradores. Quem são eles? O que você quer dizer com isso? Eu pensei que tinha conseguido escapar. Mas o passado é traiçoeiro, Joana. Ele se arrasta, se esconde nas sombras. Um olhar de pânico ultrapassou a determinação de Carlos. Eles vão vir atrás de você, de Pedro também. A preocupação estourou como um balão, e a sensação de perigo pairava no ar. Pedro estava em choque, sua mente girando com a revelação. O que me diz respeito, vovó? O que mais você não me disse? A frustração em sua voz era visível, transformando sua tristeza em raiva. Neste momento, uma imagem assombrosa presa em uma moldura na parede chamou a atenção de Joana. Sem pensar, ela se aproximou e a puxou. Era uma outra foto dela e de uma mulher aos seus 30 anos, sorrindo. Mas a semelhança era inegável. A mulher tinha o mesmo olhar que ela. Tremendo, Joana virou-se para Carlos. Quem é essa mulher? Carlos ficou pálido, o desespero estampado em seu rosto. Você não pode ser, isso não pode ser verdade. Ele parecia paralisado, como se a revelação o tivesse atingido em cheio. O que está acontecendo? Pedro gritou, agora totalmente perdido em seu próprio mundo despedaçado. E naquele instante, enquanto os segredos se desenrolavam como um novelo de lã, as luzes tiveram um apagão repentino. A loja se mergulhou na escuridão e um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer. Algo ou alguém estava invadindo a loja. Joana e Pedro se agarraram um ao outro, o medo ardendo em seus corações. A verdade que haviam descoberto tornara-se um jogo mortal, e cada um deles, agora, estava em perigo. O que mais estava prestes a ser revelado? O que aconteceria quando a luz voltasse? O futuro era uma sombra, e eles estavam prestes a entrar nela. Assim que a escuridão se instalou, a loja de doces parecia ser engolida por um vazio opressivo. Joana e Pedro se abraçaram,
em um misto de medo e confusão. O silêncio pesado foi rompido por um gemido sutil, como se as paredes da loja estivessem se queixando de um segredo há muito enterrado. Carlos, com seu olhar aflito, não conseguia mais conter a tensão que pairava entre eles. Precisamos sair daqui. A voz de Carlos tremia, enquanto ele se movia em direção à porta. Mas antes que pudesse alcançar a saída, um estrondo mais forte ecoou, e algo chocou-se contra a janela da loja. A luz fluorescente piscou freneticamente, iluminando o rosto de cada um, refletindo uma mistura de horror e desespero. Uma figura encapuzada apareceu na entrada. Suas silhuetas dançavam nas sombras, como se fossem fantasmas do passado. Ninguém vai a lugar algum. A voz, rouca e profunda, fez ecoar um arrepio pela espinha de todos. Era a mesma figura que Joana temia em seus pesadelos, mas a imagem não era a única coisa que a aterrorizava. A figura ergueu a cabeça e, na fração de segundo em que a luz brilhou, Joana teve certeza de que reconhecia aqueles olhos. Rafael. O nome escapuliu de seus lábios, como um sussurro apavorado. Rafael, parente que se afastou da família anos atrás, era o último homem que Joana esperava ver ali. Mas ele não estava ali apenas para um reencontro. Eu sei o que você fez, Joana, e não vou deixar que você destrua tudo de novo. Ele avançou, e a intensidade de seu olhar era apunhalada no coração da avó. Rafael, pare! Gritou Pedro, sua voz penetrante pelo medo. O que você quer dizer com isso? Rafael riu, mas havia um toque de tristeza em seu riso. Vocês acham que isso é sobre o passado? Não. O que está em jogo vai muito além do que vocês imaginam. Segredos da linhagem. Pactos que não deveriam ser quebrados. Nunca entendeu, Joana? A tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse prestes a se rasgar. Carlos olhava para Joana, seus olhos suplicantes, enquanto o movimento de Rafael parecia arrastar o peso do mundo sobre eles. Rafael, você não pode fazer isso. Não pode me forçar a calar. Joana protestou, sentindo cada fibra de seu ser queimar de dor e fraqueza. Mas eu posso, Joana. E você sabe que eu sei a verdade sobre você e sobre mim. A afirmação disparou como um tiro na escuridão. Todos tinham olhares de choque e confusão. Mas foi Pedro quem fez a pergunta que pairava no ar. Sobre você e sobre mim? O que isso significa? O tom de Pedro era um misto de raiva e incredulidade. Nesse instante, a figura de Rafael se fechou, fazendo a luz ao seu redor tremer, como se uma sombra quisesse vigiá-lo. Você não é só neto de Joana. A verdade do seu nascimento vai muito além. Você é o que chamamos de chave para o nosso legado. E eu sou seu verdadeiro pai. O coração de Joana parou. A revelação era como um golpe devastador. Pedro ficou paralisado, os olhos arregalados. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. As palavras de Rafael ecoaram na mente de Joana, como uma canção antiga que nunca poderia esquecer. O peso do passado, os segredos escondidos sob uma camada de açúcar e sorrisos, agora estavam à tona, e o futuro parecia mais sombrio do que nunca. Elas não eram apenas sombras no passado, eram um elo que unia todos, descortinando uma trama muito mais complexa. A porta da loja se fechou abruptamente, como se um vento tempestuoso a empurrasse. O pânico era visível nas expressões de todos, enquanto Joana se sentia presa em um labirinto de verdades terríveis. O clima estava prestes a se transformar em um desastre. Pedro, eu não sabia. A voz de Joana falhou. O que mais ela havia escondido? O que Rafael estava prestes a destrinchar diante deles? E assim, naquele momento de desespero iluminado pela revelação, tudo girou em torno da verdade que estava prestes a ser exposta, enquanto a loja começava a tremer em meio à tempestade de segredos. A tempestade havia começado,
mas o que viria a seguir poderia acabar com eles para sempre. Assim que a escuridão se instalou, a loja de doces parecia ser engolida por um vazio opressivo. Joana e Pedro se abraçaram, em um misto de medo e confusão. O silêncio estava cortante, quase palpável, e cada respiração se andedava como um grito preso na garganta. A tensão era tão intensa que quase podiam sentir a eletricidade no ar, e os olhos de todos estavam fixos em Rafael, esperando por uma verdade que mal podiam suportar. Ninguém vai a lugar algum. A voz de Rafael ecoou, e com isso, o tempo parecia parar. N avançou uns passos, os olhos dele marejados de uma mistura de mágoa e raiva. Você acha que sabe a verdade, Joana, mas o que você não entende é que sua própria vida foi uma fachada. Um plano muito maior do que você poderia imaginar. Que plano? Pedro berrou, a frustração explodindo em sua voz. O que você está dizendo? Que tipo de jogo é esse? O que você quer de nós, Rafael? Rafael respirou fundo, a expressão dele transbordando uma determinação inesperada. O que eu quero não importa. O que importa é que agora a verdade se tornou uma ameaça, e nós estamos no alvo. Antes que pudesse continuar, um barulho ensurdecedor cortou a atmosfera pesada. Um estrondo que parecia vir de dentro da própria loja. As paredes tremeram, e a luz voltou em um lampejo. Dentro da loja, a cena era de caos. Doces foram derrubados, sacos de açúcar se espalharam pelo chão. E no meio daquela confusão, uma figura emergiu, a sombra dourada da luz. Era um homem. Mas não um homem qualquer. Seu olhar gelado fez o coração de Joana parar. O que você fez, Joana? A voz dele era uma mistura de cão raivoso e veneno. Você não podia simplesmente deixar isso quieto. O rosto dele era familiar, uma lembrança distante que ela preferia esquecer. Era Miguel, um primo que se afastara, um homem envolto em mistérios e um passado sombrio. Rafael congelou, os olhos se arregalaram em choque. Miguel? O que você está fazendo aqui? Eu sou a chave, Rafael. Tudo começou em cima de mim. Miguel sorriu, mas havia algo perigoso em seu tom. E agora, Joana, o jogo mudou completamente. Você pensou que estava no controle, mas apenas dançou conforme a música. A atmosfera ficou ainda mais tensa. Joana olhou de Rafael para Miguel, seu coração pulsando de medo e confusão. O que estava acontecendo? De que você está falando? Ela questionou, a voz trêmula. Miguel deu um passo à frente. A frieza em seu olhar era inegável. A verdade é que você não é a única a carregar segredos. Você e eu, Joana, compartilhamos mais do que apenas um passado. Somos parte de algo que vai além da sua compreensão. Não, isso não pode ser verdade, Joana gritou, se afastando dele. Saia da minha frente! Mas ele não se moveu. A ligação que temos é mais forte do que você imagina. Você e eu somos mais do que primos. Somos a última esperança para resolver essa história trágica. A sala inteira parecia girar, e a luz começou a falhar novamente, como se estivesse exausta da carga emocional da noite. Pedro gritou em choque. Do que você está falando? O que tem nessa história que nós não sabemos? E enquanto Joana tentava encontrar as palavras, uma nova força irrompeu no ar. Uma dor queimava dentro dela. As revelações que vinham à tona eram como gotas de veneno, entrando lentamente em sua corrente sanguínea. Miguel, você realmente acredita que isso é a solução para tudo? Que juntar nossas almas vai mudar o que aconteceu? O pavor em sua voz era inegável. Naquele instante, a porta da loja se fechou com um estrondo que arrastou a atenção de todos. A sombra de alguém se projetou pela janela quebrada, e um grito ecoou pela rua. A verdade não pode ficar oculta! A voz gritou da rua, plena de determinação, mas também de desespero.
Quem mais está lá fora? Carlos perguntou, as palavras saindo apressadas. Havia um medo palpável dentro de sua expressão. E nesse momento, enquanto todos se viraram em direção à entrada, uma verdade aterrorizante se concretizou. Aliados e inimigos estavam lado a lado, e as linhas que separavam a família e as traições se tornavam cada vez mais borradas. Enquanto o pânico se espalhava pela loja, cada um estava prestes a descobrir que as relações, os segredos e todas as mentiras que haviam estabelecido seus mundos estavam prestes a serem completamente viradas de cabeça para baixo. As luzes começaram a piscarejar, e quando todos olhavam em volta, a conexão entre eles parecia romper como um fio, revelando: "O que mais está acontecendo aqui?" perguntou a si mesma, enquanto preparava-se para encarar o turbilhão emocional que estava prestes a eclodir. Enquanto a tensão aumentava na loja de doces, a figura de Rafael pairava como uma tempestade prestes a se desabar. Joana segurou a mão de Pedro, o coração batendo acelerado. "O que mais você sabe, Rafael?" implorou, o olhar fixo nele. "Você nunca soube a verdade completa, Joana. Nossos pais escondiam segredos que afetavam todo o nosso clã. Eles sempre temeram o que poderia acontecer se a verdade viesse à tona." A voz de Rafael tremia, entre raiva e desespero. "E agora você trouxe a tempestade de volta, trazendo Miguel para cá." Miguel, que até então ficou em silêncio ao fundo, se adiantou. "Não me arraste para isso, Rafael. Eu só vim para revelar o que sei." Ele respirou fundo, o suor escorrendo pela testa. "Joana, sempre houve um pacto entre nossas famílias. Um pacto de silêncio." Os olhos de Carlos se arregalaram. "Um pacto? Sobre o quê? E que você está escondendo, Miguel?" "Sobre a linhagem." Miguel apontou para Joana, sua voz ecoando na loja repleta de doces que de repente pareciam envenenados. "Você não é apenas uma avó preocupada. Você é a chave para algo muito maior do que imagina." A tensão aumentou. Pedro estava em choque, buscando entender o que estava acontecendo. "Por que não me disseram nada? O que você está insinuando, Miguel?" As luzes da loja piscavam, criando uma atmosfera de frenesi. E então, algo aconteceu. Uma explosão. O barulho foi ensurdecedor. E os vidros da vitrine se estilhaçaram, espalhando fragmentos de cristal por todo o local. A loja foi invadida por uma brisa gelada. E entre os estilhaços, uma figura encapuzada surgiu na porta. "Quem é você?" gritou Carlos, sua voz cortando o ar tenso. Mas a figura não respondeu. Simplesmente avançou com passos firmes, e quando se aproximou da luz, todos ficaram boquiabertos. Era Clara, a irmã de Joana, que todos tinham acreditado estar morta. O olhar dela era profundo e carregado de emoções. "Desculpem pela demora, mas eu precisava que você soubesse, Joana. O passado não morreu. Ele está vivo. E isso tudo é uma armadilha." "A armadilha de quem?" Joana se perguntava, olhando para sua irmã que há tanto tempo não via. O coração dela estava em frangalhos. "Como você pôde?" Clara encarou Miguel e algo em seu olhar soltou um grito silencioso que reverberou dentro de todos. "Você foi o que causou tudo isso, Miguel. Você sempre foi o elo fraco." Joana não podia acreditar. "O que você quer dizer, Clara?" As palavras saíram entre dentes cerrados. "Não posso explicar agora, mas é muito mais do que você pensa. O seu passado sempre foi manipulado, Joana. Os abusos, o silêncio. Tudo foi uma forma de nos controlar. Nós somos parte de um legado." Mas antes que ela pudesse terminar, Miguel interrompeu, um riso cruel escapando de seus lábios. "Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Você ainda não entendeu a verdade." O clima da sala mudou repentinamente. A estranheza crescia e Joana sentiu um nó na garganta. O que se revelava ali era algo muito mais assustador. Se isso tudo era verdade,
Quem eram eles de fato? O que estavam escondendo? E o mais importante, como ela poderia proteger Pedro de uma verdade tão devastadora? Miguel riu, seu riso ecoando pela loja. Essa é a mágica do nosso legado. Joana, você sempre esteve no centro, mas a chave sou eu. Você nunca imaginou que eu sou a peça que faltava para completar esse quebra-cabeça. Pedro olhou para Joana, os olhos arregalados. Isso significa que nossa família está envolvida em algo criminoso? O desespero em sua voz foi palpável. Não está apenas envolvida, Pedro. Estamos atrelados a um jogo de poder que pode acabar com todos nós, respondeu Rafael. E suas palavras eram como gelo em uma fogueira. A revelação de Miguel pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Joana se sentiu tonta. O que mais poderia existir sob a superfície? O que estava prestes a ser revelado? E quem mais no mundo estava envolvido nessa teia de mentiras? Enquanto olhavam uns para os outros, a loja tornava-se um campo de batalha, onde as verdades agonizavam por liberdade. O passado não era um mero eco, mas um rugido que se aproximava, ameaçando devorar tudo o que conheciam. E enquanto a tempestade rugia lá fora, eles estavam prestes a enfrentar a força de um legado que mudaria o destino de todos para sempre. Enquanto a tensão aumentava na loja de doces, a figura de Rafael pairava como uma tempestade prestes a se desabar. Joana segurou a mão de Pedro, o coração batendo acelerado. "O que mais você sabe, Rafael?" implorou, o olhar fixo nele. "Você nunca soube a verdade completa, Joana. Nossos pais escondiam segredos que afetavam todo o nosso clã. Eles sempre temeram o que poderia acontecer se a verdade viesse à tona." A voz de Rafael tremia, entre raiva e desespero. "E agora você trouxe a tempestade de volta, trazendo Miguel para cá." Miguel, que até então ficou em silêncio ao fundo, se adiantou. "Não me arraste para isso, Rafael. Eu só vim para revelar o que sei." Ele respirou fundo, o suor escorrendo pela testa. "Joana, sempre houve um pacto entre nossas famílias. Um pacto de silêncio." Os olhos de Carlos se arregalaram. "Um pacto? Sobre o quê? O que você está escondendo, Miguel?" "Sobre a linhagem." Miguel apontou para Joana, sua voz ecoando na loja repleta de doces que de repente pareciam envenenados. "Você não é apenas uma avó preocupada. Você é a chave para algo muito maior do que imagina." A tensão aumentou. Pedro estava em choque, buscando entender o que estava acontecendo. "Por que não me disseram nada? O que você está insinuando, Miguel?" As luzes da loja piscavam, criando uma atmosfera de frenesi. E então, algo aconteceu. Uma explosão. O barulho foi ensurdecedor, e os vidros da vitrine se estilhaçaram, espalhando fragmentos de cristal por todo o local. A loja foi invadida por uma brisa gelada, e entre os estilhaços, uma figura encapuzada surgiu na porta. "Quem é você?" gritou Carlos, sua voz cortando o ar tenso, mas a figura não respondeu. Simplesmente avançou com passos firmes, e quando se aproximou da luz, todos ficaram boquiabertos. Era Clara, a irmã de Joana, que todos tinham acreditado estar morta. O olhar dela era profundo e carregado de emoções. "Desculpem pela demora, mas eu precisava que você soubesse, Joana. O passado não morreu, ele está vivo, e isso tudo é uma armadilha." "A armadilha de quem?" Joana se perguntava, olhando para sua irmã que há tanto tempo não via. O coração dela estava em frangalhos. "Como você pôde?" Clara encarou Miguel e algo em seu olhar soltou um grito silencioso que reverberou dentro de todos. "Você foi o que causou tudo isso, Miguel. Você sempre foi o elo fraco." Joana não podia acreditar. "O que você quer dizer, Clara?" As palavras saíram entre dentes cerrados. "Não posso explicar agora, mas é muito mais do que você pensa. O seu passado sempre foi manipulado, Joana. Os abusos, o silêncio, tudo foi uma forma de nos controlar. Nós somos parte de um legado,
Mas antes que ela pudesse terminar, Miguel interrompeu, um riso cruel escapando de seus lábios. Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Você ainda não entendeu a verdade. O clima da sala mudou repentinamente. A estranheza crescia e Joana sentiu um nó na garganta. O que mais poderia existir sob a superfície? O que estava prestes a ser revelado? E quem mais no mundo estava envolvido nessa teia de mentiras? Nesse momento, um barulho abafado surgiu da parte de trás da loja, como se algo estivesse sendo arrastado. O grupo se virou aterrorizado. E então, um burburinho crescente se espalhou entre eles, cada um tentando entender a gravidade da situação. Uma porta se abriu lentamente, e ali estava Miguel, mas não o Miguel que conheciam. Era alguém mais, com um olhar que refletia dor, culpa e algo que parecia querer devorar tudo ao seu redor. Eu sou Miguel, mas não o que vocês pensam, sou apenas uma parte dele. E ao falar, seu rosto começou a se desfigurar, mudando, como se fosse uma máscara. Todos prenderam a respiração. A forma que ele assumia era familiar e ao mesmo tempo aterradora. Era como se cada um de seus gestos revelasse fragmentos de memórias que não pertenciam a ele, mas aqueles que Joana nunca quis lembrar. Isso não era apenas uma reviravolta. Era como se o próprio chão sob seus pés estivesse se desmoronando, revelando um abismo de segredos e traições. Vocês não sabem quem realmente sou, continuou a figura. Miguel é apenas uma onda nesse mar. O que precisa ser revelado é que todos nós somos peças em um tabuleiro, e o jogo apenas começou. A sala estava paralisada. O impacto das palavras de Miguel quase fisicamente os atinge. Joana sentiu uma mistura de pavor e um sutil lampejo de esperança. Então, o que você quer de nós? A pergunta saiu em um sussurro, como se fosse um pacto que pedia confirmação. Naquele momento, o que era apenas uma loja de doces, um lar de memórias e sorrisos, se tornava o cenário de uma batalha invisível contra um legado que ameaçava engolar a todos. O futuro era um borrão nebuloso, e sob a luz trêmula da loja, a única certeza era o caos se aproximando rapidamente, como um vendaval pronto para varrer tudo. E assim, enquanto o eco de suas últimas palavras se espalhava pelo ar, Joana notou algo se movendo nos olhos de Pedro. Uma compreensão, uma nítida impressão de que nada daquilo era apenas coincidência. Que cada um deles carregava consigo não apenas os segredos do passado, mas também as chaves para um futuro que poderia ser muito mais terrível do que já haviam enfrentado. E o tempo, parecia, estava escapando pelas mãos deles. O silêncio que se estabeleceu na loja parecia pesado, como uma névoa carregada de segredos. Joana olhou para Pedro, seu coração martelando de medo e confusão. O que Rafael havia dito era mais do que ela estava pronta para aceitar. Então, de repente, o chão tremulou novamente. Era como se o universo estivesse tentando avisá-los de algo. A figura que antes parecia um mero espectro começou a brilhar com uma luz sinistra. Todos se viraram para Miguel, sua expressão uma mistura de raiva e desespero. Chega! Eu não sou apenas um peão neste jogo. Minhas decisões me trouxeram até aqui, e vocês precisam entender que o que está em jogo é muito mais aterrador do que imaginam. Ele parecia um homem desolado, em luta contra algo que ninguém mais conseguia ver. O tempo parecia parar. E então, antes que alguém pudesse falar, uma explosão de luz e som irrompeu dentro da loja. A luz fluorescente estourou e o vidro da vitrine se quebrou, enviando estilhaços para o ar. Um grito ecoou. Não seja tolo, Miguel. A voz era familiar e cortante. Era Clara, agora revelando-se com um semblante sombrio. Clara, o que você está fazendo? Joana questionou, a histeria tingindo sua voz. O ambiente estava elétrico. E todos estavam à beira de um colapso emocional. Quando a poeira assentou,
uma sombra se projetou na entrada da loja, preenchida por uma silhueta conhecida. Era outro membro da família, um que todos achavam que estava longe demais para voltar. Sou eu, a voz dele retumbou, e o coração de Joana afundou. Era Marcos, o irmão que todos pensavam que tivesse desaparecido para sempre na tragédia familiar. Eu voltei porque vocês não entendem o que estão prestes a soltar. O passado está prestes a se vingar. Em um instante, a loja que era seu santuário se transformou em um campo de batalha de revelações e conflitos. Marcos, por que você está aqui? O que você sabe? As palavras de Joana tremulavam entre a esperança e o medo. Eu não sou como vocês pensam que sou. Os anos que passei longe não foram em vão. Eu procurei a verdade, disse Marcos com um olhar que intensa e desafiador. E o que vocês chamam de segredos, eu chamo de maldição. O sangue de Joana parou em suas veias. Maldição? Do que você está falando? A nossa família já sofreu demais. O choque fazia sua voz tremer, enquanto ela lutava para articular o que seu coração mal podia suportar. Marcos se virou para Miguel e, em um gesto de acusação, declarou: Você sempre foi o favorito. E você acha que isso te dá o direito de brincar com nossas vidas? Você nunca entendeu o que significava ser da família, sempre se escondendo atrás de um sorriso. A tensão entre eles era como uma corda esticada prestes a romper. Calem-se todos, ou vocês vão acabar destruindo tudo o que temos. Rafael exclamou, seu rosto pálido. O que quer que você esteja fazendo, Marcos, não vai ajudar. Vocês não têm ideia do que estão prestes a abrir. Enquanto o clima se intensificava, a loja começou a tremer de novo. E, de repente, um brilho intenso surgiu do fundo da loja. Todos olharam fixamente, um medo palpável no ar. Era uma caixa antiga, brilhando com uma aura mágica. Não era apenas um objeto, parecia conter toda a verdade que eles estavam tentando evitar. Isso é o que eu procurei. Marcos passou à frente, mas a luz emanava uma força que o puxou para trás, como se quisesse proteger seu conteúdo. Não, é minha única chance de expor a verdade. Joana olhou para todos os lados, paralisada, o pânico tomando conta dela. O que quer que esteja ali dentro não pode ser bom. Seu coração disparava enquanto se lembrava de todas as histórias de advertência que ouviu durante a infância. Histórias que nunca acreditou completamente. E, como se a vida tivesse um senso de humor cruel, a caixa finalmente se abriu. Uma onda de vento gelado preencheu a sala, e a luz pulsante revelou, não objetos, mas lembranças. Imagens e vozes começaram a ecoar, um desfile de dor, amor e traição que formavam um mosaico da história tortuosa da família. Vocês acham que conhecem a verdade, mas agora verão o que realmente somos. A voz de Marcos foi engolida pela tempestade de revelações, que ameaçava consumir todos na loja. Preparem-se, porque o que vier a seguir mudará tudo. Joana sentiu o chão sob seus pés se desfazer. Ela estava prestes a descobrir o que mais estava escondido. E com isso, a verdade que poderia arruinar tudo o que ela conhecia sobre a família. Desespero e esperança misturavam-se à medida que as imagens tomavam forma, cada uma mais chocante do que a anterior. E neste instante de vulnerabilidade, o futuro se tornava um labirinto sem saída. O que mais eles precisariam enfrentar? A única certeza era que, ao abrir aquele caderno de segredos, a vida como eles conheciam nunca mais seria a mesma. A loja de doces estava envolta em um caos frenético. As imagens e vozes do passado começaram. Joana sentiu um aperto no peito. A parede da loja parecia pulsar, cada batida ecoando a dor que ela havia tentado esconder por tanto tempo. Isso não é normal, Pedro gritou, seu olhar em pânico. A expressão de medo em seu rosto fez Joana querer protegê-lo mais do que nunca.
O poder da revelação estava prestes a transformá-los para sempre. Vocês precisam ver isso, Marcos disparou, forçando sua visão a se fixar na luz emanando da caixa. Enquanto as lembranças se desenrolavam, figuras de sua infância começaram a aparecer, rindo e chorando ao mesmo tempo. Era como se cada um estivesse contando sua história. Nós sempre estivemos na linha de frente disso. E agora tudo pode mudar. Mas as novas verdades também traziam perigos. A figura de Miguel, que se tornou algo além de um primo, estava agora agindo. O olhar dele se tornou ameaçador, quase como se estivesse prestes a manifestar um poder sombrio. Parou! Esse vídeo pode nos destruir! Ele avançou, mas foi interrompido por uma força invisível. O que quer que a caixa estivesse liberando não seria contido. Não podemos controlar o que está sendo feito. Clara gritou, sua voz enfrentando o turbilhão. Precisamos enfrentar isso juntos. Então, uma explosão. A loja tremeu como se estivesse prestes a desabar. Joana gritou, seus instintos de mãe a levando a puxar Pedro para mais perto. O mundo estava girando, e no auge do caos, uma nova figura surgiu da luz. Era a avó de todos, a matriarca, agora mais jovem e radiante do que jamais se lembraram. Chega! A voz dela era poderosa, enchendo a loja de um zumbido vibrante. Vocês ainda não sabem a verdade. Mas antes que alguém pudesse perguntar, a avó olhou diretamente para Joana. Você precisa saber quem realmente é. Você não é apenas uma avó ou uma mulher marcada pelo passado. Você é a herdeira de um legado antigo e poderoso. Joana congelou. O chão abaixo dela começou a tremer novamente. O que você quer dizer? Seu coração disparou. A verdade que sua linhagem guarda é muito mais sombria do que qualquer um de vocês pode imaginar. A avó continuou, sua voz carregada de emoção. Vocês são todos parte de um pacto que atravessou gerações, um que envolve sacrifícios e destinos entrelaçados. Por que você nunca nos contou? Gritou Marcos, a frustração e a confusão revelando o conflito entre eles. A avó olhou, seu olhar expressando uma dor profunda. Porque a verdade poderia nos quebrar. Cada um de vocês é uma peça em um jogo que começou muito antes de vocês nascerem. Vocês têm o poder de mudar isso, mas devem estar prontos para as consequências. E foi quando, de repente, Miguel se lançou para a frente, como se fosse um relâmpago. Não, a verdade não pode ser libertada. Se for, tudo o que conhecemos estará perdido. Ele parecia perder o controle, a energia repentina fazendo com que o espaço ao seu redor se tornasse instável. Uma explosão de luz e som estourou da caixa, e todos foram empurrados para trás, como se uma força invisível os estivesse repelindo. Quando a luz dissipou, tudo estava em silêncio. O que restou era um eco distorcido. A loja estava vazia, e no entanto estranhamente cheia de algo, um pressentimento. Joana olhou para a avó, a expressão dela revelando verdadeiros sentimentos de culpa e traumas que estavam enterrados. O que mais você escondeu, mãe? A pergunta saiu quase um sussurro. Ela olhou para Joana com lágrimas nos olhos. A verdade é que o que vocês acham que conhecem não é nada. Você e eu, nós não estamos sozinhas. Há mais segredos a serem revelados. Segredos que afetarão não apenas vocês, mas o futuro de toda a nossa linhagem. O que se revelou é apenas a ponta do iceberg. A tensão pairava no ar, e o sentimento de impotência tomou conta de todos. O que isso significava? A loja, que antes era um refúgio, agora se tornara um campo de batalha de revelações. E a pergunta flutuou no ar. Eles poderiam suportar essa verdade? E se o passado estivesse decidido a retornar e cobrar seu preço? Enquanto a luz da loja parecia oscilar entre a vida e a escuridão, Joana olhou para sua avó, as palavras da mulher antiga ecoando em sua mente.
Não podemos deixar que o passado nos controle. Com uma determinação renovada, ela caminhou para a caixa iluminada, os olhos fixos na luz que pulsava com um antigo poder. Precisamos encarar isso, Joana disse, sua voz falhando entre medo e coragem. Pedro segurou sua mão, seu toque firme contrastando com a incerteza que preenchia o espaço. Marcos e Clara se entreolharam, ambos percebendo que a unidade era a única saída. Se há algo a ser revelado, vamos fazer isso juntos, gritou Pedro, a força em sua voz, surpreendendo até mesmo a si mesmo. Miguel, agora mais uma sombra do que uma presença, hesitou ao ver a determinação ressoando na família. Você realmente acha que isso vai acabar bem? Vocês não entendem o poder do que estão prestes a tocar. Sua voz estava cheia de desespero, mas algo havia mudado. Não era o mesmo homem que estava ali antes. Então, num movimento quase coreográfico, Joana, Pedro, Clara e Marcos se posicionaram em círculo ao redor da caixa. A luz então explodiu em uma onda de energia, envolvendo cada um deles em um brilho cálido e dourado. E em um instante, as imagens começaram a dançar novamente. Era como se o passado estivesse vivo, contando suas histórias não através de palavras, mas em fluxos de emoções. Joana fechou os olhos, lembrou-se das risadas infantis, das alegrias simples, mas também das dores e dos segredos que havia carregado. Era hora de deixar tudo fluir. O brilho da caixa se intensificou, um eco profundo começando a preencher o espaço. Era como se uma música ancestral estivesse tocando, contando sobre lembranças, sobre amores perdidos e promessas quebradas. Vamos, juntos! Joana exclamou, e todos se uniram, seus dedos entrelaçados. Estamos prontos para o que vem a seguir. As vozes que antes gritavam de dor, agora se transformavam em um cântico de união. A luz cresceu ainda mais. Um brilho quase cativante. E com isso veio a percepção de que a verdade, apesar de custosa, era um caminho para a libertação. E então, um silêncio profundo tomou conta da loja. Tudo ficou quieto. Quando abriram os olhos, a loja estava em paz, finalmente ensolarada. As sombras, que uma vez pareciam ameaçadoras, agora eram apenas vestígios de um passado que eles decidiram confrontar. Joana olhou para cada um deles, um sorriso suave nos lábios. Nós conseguimos, murmurou, e a sensação de alívio inundou seus corações. Entretanto, um último tremor percorreu a loja. A luz, agora suave, revelou a caixa uma vez mais, mas estava vazia. O peso do que foi guardado começava a se dissipar, e os ecoar de risos infantis se transformava num sussurro de esperança. O que fazemos agora? Pedro perguntou, incerto, mas ainda otimista. Agora começamos de novo, respondeu Joana, olhando ao redor, sua voz firme. Teremos que reconstruir nossos laços, enfrentar o que está por vir e viver a vida que nos foi tirada. E à medida que o sol da manhã filtrava pela loja, uma nova era estava começando para eles. Embora houvesse muitas perguntas ainda no ar, ali naquele espaço sagrado, um novo começo pulsava, e a liberdade estava ao alcance de suas mãos. Mas antes que pudessem celebrar a nova chance, uma última sombra cruzou o limiar, deixando um eco de dúvida na mente de Joana. Estariam realmente livres? Que desafios ainda aguardavam no horizonte? E chegando ao final deste intrigante capítulo, ei, você, não se esqueça de que precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.
Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.